Bom dia a todas as autoridades, profissionais e demais participantes aqui presentes. É com grande satisfação que lhes damos as boas-vindas. A irregularidade fundiária é um desafio que afeta milhões de brasileiros, gerando insegurança jurídica e impedindo o acesso a serviços essenciais e ao desenvolvimento social. O programa Solo Seguro Favela surge para transformar a realidade, agilizando a emissão de títulos de propriedade e garantindo a cidadania. Temos observado avanços significativos em todo o país com a regularização de milhares de imóveis, como os 200 mil já na primeira fase do programa. No entanto, os desafios persistem, exigindo a superação da burocracia e a continuidade da parceria entre instituições. Diante desse cenário e da relevância e urgência do tema, a Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte dá início ao segundo simpósio de regularização fundiária com o tema Segurança Jurídica para o Desenvolvimento das Cidades. Este evento se insere na Semana Nacional do Programa Permanente de Regularização Fundiária do Solo Seguro Favela, uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça. Registramos e destacamos a presença da excelentíssima desembargadora Sandra Elali, Corregedora-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, presidente da mesa, assim como a desembargadora Lourdes Azevedo e o desembargador Saraiva Sobrinho, ouvidor-geral. Também destacamos a presença do juiz corregedor auxiliar Patrício Jorge Lobo Vieira, coordenador científico do evento, convidando-os para tomarem assento. Convidamos também para compor o dispositivo o palestrante Luiz Hernani Miranda Liberato, oficial de registro de imóveis, e os debatedores Pablo Tiago Lins de Oliveira Cruz, presidente da Companhia Estadual de Habitação, e Felipe Maciel Pinheiro, advogado e secretário adjunto de Habitação do município de Natal. Destacamos e agradecemos a honrosa presença das seguintes autoridades: Dr. Rodolfo Pena Lins Rodrigues, defensor público do Estado do Rio Grande do Norte; doutora Raquel Medeiros Germano, promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte; Dr. Carlos Felipe Emereciano, presidente da Comissão de Direito Notarial e de Registros Públicos da OAB-RN, neste ato representando o presidente da OAB, seccional Rio Grande do Norte, Dr. Carlos Kelsen Silva dos Santos. Dr. Luiz Hernani de Miranda Liberato, diretor de Registro de Imóveis, representando neste ato o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Norte, ANOREG-RN, senhora Bernadette Rego. Dr. Pablo Tiago Lins de Oliveira Cruz, presidente da Companhia Estadual de Habitação, representando neste ato a excelentíssima senhora governadora do Estado do Rio Grande do Norte, senhora Fátima Bezerra. Senhor Vinícius Barros, secretário de Habitação e Regularização Fundiária do município de Parnamirim,
representando neste ato a excelentíssima senhora prefeita de Parnamirim, professora Nilda Cruz. Senhora Michele Lígia Bernardino, secretária adjunta de Habitação e Assuntos Fundiários do município de Extremóis, representando neste ato a excelentíssima prefeita de Extremóis, senhora Jussara Salles. Senhor Cláudio José Pereira dos Santos, secretário do Trabalho, Habitação e Regularização Fundiária do município de Ceará-Mirim, representando neste ato o excelentíssimo senhor prefeito do município de Ceará-Mirim, Antônio Henrique Câmara Bezerra. Também destacamos a presença do presidente da Comissão de Conflitos Fundiários, a desembargadora Lourdes, é isso? E o representante do prefeito Paulinho de Soluções Fundiárias. Perdão, a informação chegou nesse momento. Ressaltamos a importância da participação dos senhores e senhoras notários, registradores, advogados, membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, gestores do Poder Executivo Estadual e Municipal, servidores do Tribunal de Justiça, estudantes e profissionais atuantes na área. Senhoras e senhores, neste momento passamos a palavra à excelentíssima senhora desembargadora Sandra Elali, Corregedora-Geral de Justiça, para seu pronunciamento de abertura. Obrigada. Senhoras e senhores, bom dia. É com muita honra que damos início ao segundo simpósio de regularização fundiária, cujo tema é Segurança Jurídica para o Desenvolvimento das Cidades, evento que integra a Semana Nacional do Programa Permanente de Regularização Fundiária Solo Seguro Favela, decisivo passo na direção da justiça social e da dignidade para milhares de famílias brasileiras. Este programa, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para ajudar pessoas que moram em favelas e áreas informais das cidades a conseguirem o documento oficial da sua casa ou terreno, representa mais do que regularização fundiária, pois simboliza inclusão, segurança jurídica e respeito ao direito à moradia. Dessa forma, a Semana Solo Seguro Favela, coordenada nacionalmente pela Corregedoria Nacional de Justiça, objetiva fomentar ações sociais urbanísticas, jurídicas e ambientais relativas à regularização fundiária urbana, o REURB, incorporando núcleos informais ao ordenamento territorial urbano e titulando seus ocupantes com os respectivos registros imobiliários. Com o apoio do CNJ e dos nossos parceiros, aos quais somos imensamente gratos, reafirmamos nosso compromisso com um Brasil mais justo e igualitário. Que cada título entregue seja um símbolo de esperança e de cidadania e que dê início a uma nova história para muitas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos a essa jornada de transformação. Muito obrigada. Agradecemos à desembargadora Sandra Elali por suas palavras e considerações e, ato contínuo, concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. Patrício Lobo, juiz corregedor auxiliar e coordenador científico do evento, que fará seu discurso de introdução à palestra e ao debate. Esclarecendo que, de acordo com o protocolo adotado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, será concedido ao palestrante o tempo de 30 minutos para a exposição do tema e, em seguida, cada debatedor disporá de 15 minutos para suas manifestações. Bom dia a todas as autoridades e pessoas aqui presentes, né? Reitero os cumprimentos aos integrantes, às autoridades integrantes da mesa já nominadas aí pelo cerimonial. Registro a importância desse momento, né, no qual estamos todos aqui reunidos, Tribunal de Justiça, entidades notariais e registrais, representantes do poder público, um momento em que, quando se fala de REURB, de regularização fundiária, nenhum órgão ou entidade pode agir sozinho. Todos somos parceiros irmanados nessa missão que é lutar para conferir um título de
posse ou propriedade a pessoas que se encontram, né, localizadas em comunidades de extrema vulnerabilidade social. Então, eu agradeço mais uma vez a todos, a todas pela presença. Registro sucintamente que não se pode falar no tão decantado postulado da dignidade da pessoa humana sem o direito fundamental básico à moradia. Do catálogo de direitos fundamentais se pode conferir alguma dignidade ao ser humano. E a concessão de títulos fundiários, títulos de posse ou propriedade, elas com certeza contribuem e dão sua parcela, em relação à concretude desse postulado constitucional. Então, assim, com essas singelíssimas palavras, eu já passo, Glaudson, aí, a palavra aí ao nosso palestrante, agradecendo aí pela gentileza do senhor Luiz Hernani de Miranda Liberato, aos debatedores que gentilmente também aceitaram estar aqui, para contribuir que esse momento não seja único e que a regularização fundiária seja um processo contínuo, anual, e quiçá, doravante, possamos, nas próximas semanas, já instituirmos algum grupo de trabalho para que treinemos mais os profissionais das prefeituras, do Estado, quanto à elaboração dos projetos. Vamos precisar da ajuda dos oficiais de registro de imóveis, advogados já com notável experiência, Então a gente precisa dessa verdadeira irmandade, em prol do cidadão vulnerável. Eu tenho certeza que aqui vai ser um pontapé inicial, Estamos aqui com a presidente da nossa Comissão de Soluções Fundiárias, um tema muito relacionado, ao REURB, e com certeza viemos agora de Salvador, um encontro nacional. O ministro Fachin, em seu discurso, reforçou a priorização que o Conselho Nacional de Justiça, na sua gestão, fará em relação às soluções fundiárias. Então, o momento, inclusive politicamente, é muito propício, para que alcemos voos mais altos, em relação a essa política. Então, fazer uma breve apresentação aqui do palestrante, Dr. Luiz Hernani, tabelião, oficial de registro no Ofício Único de Vera Cruz, diretor do Registro de Imóveis da Associação de Notários e Registradores aqui do Estado, professor de Direito Imobiliário e Notarial, pós-graduado em Direito Imobiliário, em Finanças e Investimentos e MBA em Gestão de Cartório Extrajudicial. Então, não poderíamos ter um palestrante mais qualificado, para o MISTER. E os debatedores estão aqui, o Dr. Pablo Tiago Lins de Oliveira Cruz, que é o nosso diretor-presidente da SEAB, Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano, vice-presidente da Associação Brasileira de Habitação, advogado com atuação em Direito Administrativo e do Trabalho e cientista social, profissional que dispensa comentários em relação à sua qualificação. Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública, em Direito Público, mestrando em Docência Universitária pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ao meu lado aqui o professor, já conhecido por nós aqui, na Corregedoria, muito nos auxilia também em relação ao REURB, professor Felipe Maciel Pinheiro Barros, atualmente se encontra como secretário adjunto da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes da Prefeitura de Natal, advogado assessor jurídico concursado da Prefeitura, coordenador jurídico de projetos do REURB, no âmbito público e privado, especialista em mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, dispomos aqui, os currículos foram resumidos, de um quadro extremamente tarimbado, para o MISTER que foi proposto, de discussão desse tema envolvendo segurança jurídica e desenvolvimento. Então, de logo, peço permissão às dignas autoridades integrantes da mesa para passar a palavra ao nosso palestrante, disporá de 30 minutos. Pois não. Então, meus cumprimentos à desembargadora Sandra Lala, em nome de quem cumprimento os demais membros da Corregedoria. Meus cumprimentos também ao doutor Felipe Maciel e ao doutor Pablo. Eu queria dizer que é uma honra estar dividindo esse painel aqui com vocês, que, como o doutor Patrício falou, são profissionais que têm desenvolvido um papel muito importante na REURB aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, uma honra dividir esse painel aqui. Prometo tentar ser breve na minha introdução, para que a gente tenha um debate proativo, tá certo? Então, vou tentar ser o mais breve possível e reitero a minha honra
de participar do debate com vocês. Cumprimentar também os demais presentes aqui, magistrados, advogados, notários, enfim. Quem está presente aqui seguramente são pessoas que têm interesse na inclusão social e no desenvolvimento da propriedade no estado do Rio Grande do Norte. Então, o meu respeito e cumprimento também às pessoas que estão aqui interessadas no tema. E também gostaria de fazer um reconhecimento aqui à minha esposa, que hoje é dia dos namorados, ela está aqui presente, né? Confesso que eu não sei se era programação, que ela estava na expectativa. Mas prometo um jantar mais tarde, tá certo? Então, a gente vai iniciar falando aqui sobre cidade, certo? E cidade não no seu contexto físico, cidade solo. Cidade é um local onde se exerce direitos fundamentais: segurança, saúde, moradia, educação, propriedade. Então, cidade não é um local físico, a gente tem que pensar de uma forma muito abrangente, são direitos fundamentais que são desenvolvidos nas cidades. E o nosso debate hoje, a gente vai falar muito sobre propriedade e moradia. Dois direitos fundamentais previstos na Constituição Federal como um direito fundamental do cidadão. Como o doutor Patrício falou muito bem, para que a moradia seja realmente um direito fundamental, ela tem que ser digna. Ela precisa ter condições de habitabilidade, de infraestrutura. Da mesma forma que a propriedade, para cumprir sua função, para que seja um direito fundamental, ela precisa cumprir uma função social. Ela precisa se adequar a normas urbanísticas. A legislação, ela sempre foi evoluindo no sentido do social. A propriedade deixou muito de ser aquela propriedade individual em prol do coletivo, que ela cumpre uma função social. Então a gente não constrói o que a gente quer. A gente precisa respeitar os vizinhos, o meio ambiente, altura, gabarito, enfim. Por isso que existem as normas urbanísticas. E a propriedade, por ser um direito tão importante, por ser um direito fundamental, ela tem todo um regramento, todo um procedimento de regularização. Que aí é onde entra também a nossa parte, que é o cartório de registro de imóveis. Que nós, registradores, nós exercemos um papel muito importante. Nós somos o guardião do direito de propriedade. A propriedade regular é um sonho, é o que se busca. E o ordenamento jurídico, ele tem toda uma sistemática para que você chegue a esse ponto de ter um imóvel regular. A gente não registra o que a gente quer. Os documentos precisam de uma formalidade. Existe todo um trâmite dentro da nossa sistemática. O cartório qualifica os títulos e busca soluções para essa regularização da propriedade. Então, a propriedade como instrumento de regularização, na verdade de controle, o registro de imóveis como instrumento de controle da propriedade, ele precisa de instrumentos e elementos para esse fim. Como eu disse, a propriedade regular é um sonho, mas existem números no Brasil que são impressionantes. Estima-se que mais da metade dos imóveis no Brasil estão em situação irregular. Então, quando a gente vai analisando um pouco a história do nosso país, no ano de 1900, o Brasil tinha aproximadamente 17 milhões de habitantes e uma população de 10% urbano, 90% rural. Em 2010, o Brasil já tinha quase 200 milhões de habitantes, 82% da população urbana. Seria ótimo que essa migração fosse 100% alinhada com os trâmites. Mas a realidade não foi essa. Essa migração muito rápida terminou gerando reflexo na sociedade.
moradias inadequadas, favelas, muitas vezes empreendimentos clandestinos, também infelizmente, né, pessoas que desenvolvem empreendimentos de forma clandestina, desespero. Os fatores são muitos, mas o direito como um instrumento, se sua função maior é a pacificação social, o direito não podia fechar os olhos para essas situações sociais consolidadas. Então, a legislação ela foi evoluindo de modo a permitir que essas situações irregulares pudessem adentrar o ordenamento jurídico. Lembrando que regularização fundiária é um método extraordinário de regularização. O que se busca com a legislação não é incentivar a clandestinidade, não é incentivar a informalidade. O que se busca é trazer dignidade para situações existentes de fato. Tanto é que existe um marco temporal para isso. Né? Então, nos casos de legitimação fundiária, somente núcleos urbanos informais consolidados anteriores a 22 de dezembro de 2016 podem ser objeto de regularização fundiária. Então, quando criou-se a legislação da REURB, que na verdade existiam já instrumentos de regularização fundiária, mas a gente considera que com a Lei 13.465 de 2017, a gente fechou meio que o ciclo e as lacunas de instrumentos jurídicos de regularização fundiária com a criação da REURB. REURB, na verdade, ela significa um procedimento, um complexo, né, de medidas ambientais, urbanísticas, jurídicas, de modo a incluir núcleos urbanos informais para o ordenamento jurídico, territorial e conceder a titularidade a determinado grupo de pessoas. Eu não sei se existem gestores municipais aqui presentes, mas nós temos diversos legitimados a requerer a REURB. A União, o Estado, o próprio município, Associação de Moradores, Ministério Público, Defensoria, enfim, nós temos muitos legitimados a requerer a REURB. Mas o processamento, aprovação e titulação é de competência do município. Tá? Então, é muito importante que o município tenha essa visão, né? E a gente vai falar também da importância, quais os benefícios da REURB, né? Que o nosso tema aqui, na verdade, é a importância da segurança jurídica para o desenvolvimento dos municípios. Né? Então, a gente vai explicar aos municípios a importância desse procedimento e a importância do município também. Então, nós temos vários legitimados, mas o processamento, né, a aprovação, ela ocorre dentro do município. Claro que, sim, e nós temos, antes de adentrar nos detalhes, nós temos dois tipos de REURB. Tá? A REURB-S, que é a REURB social, que ela está destinada à população de baixa renda, e a REURB-E, que é de interesse específico ao grupo que não se enquadra como população de baixa renda. Então, quando o município vai processar isso, que eu estava até conversando com o Dr. Felipe Maciel antes, eu vou tentar trazer aqui para o debate, que eu acho que a grande dificuldade para os municípios, que toda essa análise que é feita, existe a necessidade de um corpo técnico. Tá? Regularizar não é simplesmente conceder um título. Tem uma lei aqui, está aqui o seu título de propriedade. Não é isso.
O que se busca com a REURB e com todo esse procedimento é conceder um título de propriedade regular e a moradia digna. Então, isso exige estudos ambientais, técnicos, saber se realmente aquele núcleo urbano tem condições de virar um núcleo digno, né? Se tem condições. E isso exige estudos técnicos, né? De profissionais habilitados para que possa fazer essa verificação. Existe necessidade de elaboração de peças técnicas, de plantas, de alimentação dos lotes. Enfim, existe todo um estudo, a necessidade de um corpo técnico. Tá? Então, esse apoio aos municípios que eu acho que talvez seja a grande dificuldade. Então, diante desses instrumentos que nós temos, a gente pode chegar no ponto final, que é a regularização da titularidade do imóvel. Eu costumo dizer muito que o registro de imóveis é o ponto final, mas é o início de uma nova realidade jurídica. Né? Então a gente se sente feliz, né? Uma nova realidade jurídica, o seu título de propriedade. Então a REURB ela inicia com o requerimento, essa legitimidade, ela passa pelo processo de aprovação técnica, de viabilidade, né? Um estudo realmente que precisa de um corpo jurídico específico para isso. O município, ele, caso atenda os requisitos, aprova, estabelece um cronograma também para a implantação de infraestrutura. E no final do procedimento é expedida a certidão de regularidade fundiária, que é a CRF. E por fim, a titulação, que pelo menos nos que eu tenho acompanhado e seria o instrumento mais eficiente, a titulação através da legitimação fundiária. Que existe também a legitimação da posse, que converte, mas eu acredito que, como do ponto de vista da eficiência, a legitimação fundiária seja o instrumento mais adequado para essa finalidade. Então, notem que não é tão simples, mas necessário. É um desafio que precisa ser encarado por todos. Necessário. A REURB-S, tão importante que de tão relevante para a sociedade, que ela é realizada sem custos, por exemplo, para o cartório. Nós praticamos o ato de graça, certo? Como a gratuidade ocorre em outras situações relevantes, como, por exemplo, nós temos gratuidade no nascimento, mas a ideia da legislação é permitir inclusão social, cidadania. E tem colegas aqui registradores que sabem que, como é difícil a nossa atividade, eu costumo dizer que também não é objetivo, mas no longo prazo existe o benefício também, né? São novas matrículas, novos fluxos de propriedade que vão circular com matrículas, né? Averbações. Existem diversos benefícios também para o cartório, mas nós praticamos o ato de forma gratuita na REURB-S, cumprindo o nosso papel, nossa função. Então, quando a gente analisa toda essa cadeia de profissionais envolvidos, a gente consegue entender a importância do Instituto e os reflexos para isso. Por que regularizar? Então, se a gente respondendo de uma forma direta ao município, que tem algum gestor aqui que tem essa dúvida, por que eu devo regularizar? O que é que vai trazer de benefício para o município? Pessoal, os benefícios são imensuráveis, certo? Quando a gente tem a posse, propriamente dita, de maneira informal, títulos precários, por exemplo, não existe a incidência do ITBI, que é o ITIV.
uma fonte muito importante dos municípios de receita. Quando a gente não tem a propriedade regular, não se consegue dar o imóvel em garantia, por exemplo, um benefício para o cidadão. Quando o cidadão tem acesso ao crédito, ele pode ir lá financiar a sua casa, fazer uma reforma. Quando ele faz uma reforma, ele vai comprar o tijolo, compra o cimento, tem acesso ao crédito, consegue fazer um comércio. E a economia local vai circulando, vai fomentando também. Vocês concordam comigo que o imóvel regular ele tem mais valor? Se você for comprar um imóvel que tem uma documentação irregular, sua posse, e outro que esteja 100%, se um vale 50, outro vale 100 ou mais. Consequentemente, esse imóvel regular tem um valor maior, que vai ter maior tributo. Lógico que a intenção não é essa da legislação. Se a gente voltar sempre aqui, é sempre a inclusão social, cidadania e dignidade. Mas existem reflexos indiretos. Lógico que é função do município também, né, conceder todos esses direitos, mas existem reflexos indiretos também. Quando existe a propriedade irregular, as matrículas elas são públicas, você tem dados. Quem pratica gestão aqui sabe da importância de indicadores. Aquilo que não se mede, você não melhora, né? Você não consegue aperfeiçoar. Então, os imóveis regulares concedem indicadores, conseguem números para políticas públicas. Se você não sabe nem quantos imóveis tem no seu município, como é que você vai fazer uma política pública eficiente? Os imóveis regulares diminuem conflitos. Se você tem um imóvel registrado, você sabe os limites, você sabe quem é o proprietário. Tira do judiciário, ele diminui problemas fundiários. O imóvel regular, a lei dos registros públicos, exige o cadastro do IPTU. É um elemento essencial da matrícula. Artigo 176 da Lei 6.015/73. Pode até ter isenção, se for o caso, mas tem cadastro, tem números. Inclusão social. Eu não sei aqui quem já participou de um procedimento em REURB. Eu já tive a experiência prática lá em Veracruz, e estou com outro em Monte Alegre também. A sensação que as pessoas têm quando recebem um título é muito gratificante. É a sensação de pertencimento, de inclusão. Eu faço parte de uma sociedade. E isso é muito importante, né? Eu já tive um exemplo lá no cartório em que uma senhora chegou e disse, olha, agora eu posso dizer aos meus filhos que eu tenho um imóvel, né? Que eu sou dona. Então, é nesse momento que a gente entende que o nosso trabalho valeu a pena. Né? Os nossos colaboradores que fizeram ali de graça, mas esse reconhecimento vale a pena. E eu queria deixar aqui um parabéns para a Corregedoria pela iniciativa de todos os atores aqui, tá certo? Que eu acho que é esse tipo de atitude que a sociedade precisa. Né? Esse tipo de atuação, quando eu falo da Corregedoria todos, e também estendendo ao CNJ. É um judiciário com esse tipo de atitude, preocupado com a sociedade, que faz toda a diferença. Seria impossível aqui, em tão pouco tempo, a gente esgotar o trâmite da REURB, com a legislação extensa. Mas o objetivo aqui não era esse. O objetivo aqui é plantar uma semente de informação aqui, para quem sabe essa semente venha brotar e venha gerar a regularização de centenas e talvez milhares
de unidades imobiliárias e núcleos urbanos informais. Então, fico muito feliz de participar de ter essa oportunidade de contribuir. E queria dizer o seguinte, que a gente não encare a REURB simplesmente como um procedimento, simplesmente como um instrumento jurídico, mas que a gente encare a REURB como um instrumento de reconhecimento. Reconhecer o direito de morar, de herdar, de investir, de pertencer. Que todos nós aqui, como instituições públicas, registradores, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, gestores municipais, enfim, todos os atores, para que possamos juntos, cada um na sua função, contribuir de modo que a REURB atinja o seu objetivo principal, que é transformar irregularidade em cidadania e dignidade. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para os debates. Dr. Pablo ou Dr. Felipe, qual dos dois gostaria de iniciar os debates? Pois não. Bem, cumprimento, excelentíssimos desembargadores, Sandra Lali, Lourdes Azevedo, Saravia Sobrinho, Dr. Patrício Lobo, e desde já, mais uma vez, agradecendo pelo convite, parabenizando pela iniciativa, parabenizar o Dr. Luiz Hernani, Dr. Pablo Tiago, presidente da SEAB, dizer que é uma honra para mim, mais uma vez, participar da Semana do Solo Seguro, cumprimentar também os demais presentes aqui ao plenário da Terceira Câmara Civil. Pegando o gancho, algumas palavras do que foram ditas tanto por Dr. Luiz Hernani como por Dr. Patrício Lobo, inicialmente foi dito, Dr. Patrício, que hoje seria um pontapé inicial. Eu queria fazer uma observação até em homenagem à própria Corregedoria do TJ do Rio Grande do Norte. Muito já foi feito por esse tribunal em matéria de REURB. E eu digo isso porque em 2020, e pouco antes de iniciarmos o caos que foi a pandemia, e se não fosse isso nada teria dado certo, em razão de um grande projeto que o governo do estado desenvolveu, foi necessário que os cartórios conhecessem o que era REURB. E isso só pôde acontecer porque a Corregedoria se fez presente. Criou um programa. Até hoje, se nós entrarmos no site da Corregedoria, existe uma aba regularização fundiária. Porque foi um instrumento que foi feito para que os cartórios conhecessem a matéria e também como ponte de comunicação remota das prefeituras, do governo com os cartórios. Nesse momento também, um dos primeiros estados do Rio Grande do Norte a ter um provimento próprio foi o Rio Grande do Norte, o provimento 198-2020. Eu pude participar da comissão que elaborou o provimento e, sem dúvida alguma, foi feita uma cartilha, né, isso, doutor Pablo, com a participação direta da Noreg. Então, essa sementinha foi plantada lá atrás e é muito bom para a gente ver que isso vem sendo dado continuidade. Há um ano, acredito eu, estávamos aqui na primeira semana do Solo Seguro, num evento um pouco parecido com esse. E aí também, respondendo um pouco da sua pergunta, por que regularizar? Aqui estava presente a doutora Andresa, que é assessora jurídica do Terceiro Ofício de Notas de Natal, e ela trouxe números, demonstrando a quantidade de escrituras públicas de registros posteriores aos projetos de REURB que o Terceiro Ofício já tinha promovido, ou seja, em que pese no primeiro momento ser algo gratuito para o cartório, e eu reconheço aqui a todos os tabelinhas presentes que com certeza eu sei que é algo bastante
tortuoso, difícil, até do ponto de vista de estrutura, de pessoal, de equipamento, mas depois existe um retorno financeiro, porque o ordenamento, o núcleo urbano, como bem foi colocado, ele é integrado à cidade, e a regularidade fomenta a economia também. Então, eu, com essas breves palavras, apenas para contextualizar a importância do que a gente está debatendo aqui, a importância desse tipo de evento. E adentrando nesse ponto específico do grupo de trabalho, do que foi feito ao longo desses anos, nós percebemos, hoje enquanto gestor, mas também na condição de quem participa de projetos de REURB de uma forma geral, a grande dificuldade nossa é o tempo. É o tempo que se perde, que se gasta, desde que o projeto é iniciado até a sua conclusão. A REURB começa e termina no cartório. O cartório precisa no início, que é um momento muito difícil, que é da chamada pesquisa fundiária, porque os cartórios, em regra, não têm uma base de dados informatizada, então existe uma insegurança, e eu compreendo isso, de dizer de quem se existe alguma matrícula referente àquela gleba, porque muitas vezes tem que buscar manualmente em livros, e termina na fase final, que é o registro da CRF e dos consequentes títulos individuais. Então, o que é que a gente pode fazer para fomentar, para acelerar isso? Até em uma reunião, né, a gente recentemente discutiu a possibilidade de pessoas, estagiários, se fazerem presentes dentro do cartório, mas os cartórios resistem a isso, eu até compreendo, porque a pessoa vai entrar na rotina para compreender o que está sendo feito. Mas o que é que eu trago? E o que eu trago não é nenhuma novidade, não. Eu até digo que a gente está um passo atrás. Alguns estados, como Pernambuco, o TJ de Pernambuco tem hoje um sistema unificado, que todas as prefeituras e todos os cartórios, né, doutor Pablo, eu acho que você teve contato lá no evento Fortaleza, todos os cartórios têm acesso a esse sistema, e à medida que a entidade, a empresa, enfim, a prefeitura vai fazendo esse cadastro, já vai alimentando, e hoje em dia, com tecnologia da informação e inteligência artificial, o trabalho de mesa é feito em minutos. Nós precisamos avançar nisso. E não faz sentido ser um sistema de Natal, um sistema de Vera Cruz, tem que ser um sistema unificado, aprovado, validado pela Corregedoria de Justiça. É a minha observação. Então, um primeiro ponto de sugestão é que nós criemos um grupo de trabalho com esse propósito específico, com representantes da Noreg, dos municípios envolvidos. A gente tem aqui, eu já vi representantes de Parnamirim, acho que Ceará-Mirim, Natal se faz presente, Mossoró, enfim, não sei, quem fazer parte é algo secundário, mas que tenhamos isso como uma meta, porque sem dúvida alguma vai ser algo revolucionário na REURB no Rio Grande do Norte. A gente tem aqui empresas, entidades que fazem. Antigamente a gente fazia o levantamento topográfico, a moda antiga, né, medindo. Hoje em dia já se faz por drone. Então a tecnologia está aí para nos ajudar. Então esse é o primeiro ponto que eu queria propor. O segundo, e eu volto ao evento do ano passado, o doutor Irene, representando a Noreg, estava aqui presente, a REURB, como bem foi trazido pelo Dr. Luiz Hernani, nós temos duas modalidades de REURB. A de interesse social, que é gratuita, e interesse específico, que é paga. É paga não apenas do ponto de vista registral, de custos e emolumentos, mas também o próprio procedimento é pago no âmbito municipal, que é até uma coisa que eu defendo, que é o único ponto, um dos pontos que o município deve regulamentar localmente, e a REURB que como se trata de uma taxa do ponto de vista tributário, a natureza jurídica da ação é de uma taxa, então, pelo princípio da legalidade, tem que ter uma lei prevendo. Mas hoje nós não temos, doutor Patrício, uma rubrica específica no caderno extrajudicial de custos e emolumentos da REURB. Isso não é um problema ainda, porque nós não temos registro ainda no Rio Grande do Norte de REURB. Todavia, em dezembro do ano passado, Natal aprovou a sua lei própria de regularização fundiária, e alguns municípios, como eu tenho conhecimento, São Miguel do Gostoso também tem a sua própria lei de REURB,
E nós já temos processos de REURB-E em tramitação. Então, daqui a pouco vai chegar um pedido de registro. Eu brinco, Luiz Hernando, que a REURB é um parcelamento do solo de trás para frente. Porque a gente vai... Eu achei brilhante a sua conclusão do ponto de vista do reconhecimento. Mas, de fato, ela consolida uma situação que já existe. Diferentemente do parcelamento do solo, que a gente cria uma realidade nova. Então, a gente até poderia usar a rubrica de um registro de loteamento, mas traz insegurança. E tudo que o tabelinho precisa é de segurança jurídica para ele promover os seus atos. Então, a segunda propositura que eu faço, assim como foi feito no passado, é que seja revisado o caderno extrajudicial para que a gente possa incluir a rubrica de REURB-E, porque já anuncio que em breve, eu não sei, agora eu não lembro exatamente qual o cartório que vai receber. Né? Eu falei no terceiro, não sei se tem aqui pessoas presentes, queria mais uma vez ressaltar a parceria da CEARP com os cartórios, especialmente o terceiro e o sétimo. Até pedir desculpas porque a gente aperreia muito, a gente enche o saco, literalmente, mas é porque são pressões de recursos, de prazos que muitas vezes a gente precisa cumprir. E outro ponto que o Dr. Luiz Hernani trouxe, né, do ponto de vista do corpo técnico. A REURB virou um mercado, virou um negócio. Eu inclusive, faço parte disso. Né? Isso, de forma alguma, é ruim. Mas é muito neuroso para a prefeitura. É muito neuroso para a prefeitura de uma forma geral. As prefeituras, de uma forma geral, dependem de recursos federais. Nós tivemos, no PAC anterior, recursos para a REURB. 2025, por exemplo, a gente não tem. Então, como resolver isso? O cenário ideal, sem dúvida alguma, é uma equipe própria. Né? Mas vocês vejam que hoje a CEARP, por exemplo, não tem uma equipe própria. Existe um projeto, é uma das prioridades da gestão da secretária Iris Machado, de criar uma equipe própria, porque isso vai, sem dúvida alguma, reduzir custos. Mas, enquanto o município não chega a esse patamar, a ideia é justamente buscar o quê? Buscar convênios. Existem instituições de ensino como a UFESA, como a UFRN, como a FUNCERN. Existem entidades que fazem isso, empresas que são credenciadas. Então, o caminho inicialmente passa por isso, né? Mas, obviamente, o quanto mais capacitado foi a corregedoria, como já vem fazendo, pode continuar, porque, querendo ou não, ainda que o produto seja feito, o projeto seja elaborado pela entidade, pela empresa, o município tem que receber isso, saber como aprovar. A gente não fala de licença ambiental, mas fala de aprovação urbanística ambiental. Então, eram essas as minhas considerações, já que é mais a título de debate. Parabenizar a professor Luiz Hernando pelas colocações de ordem conceitual e principiológica, me colocar à disposição também para o debate e eventuais perguntas que possam ser feitas. Obrigado. Doutor Pablo Tiago, com a palavra. Desembargadora Sandra, desembargadora Lourdes, desembargador Saraiva, doutor Patrício, professor Felipe, professor Luiz Hernani. Chamo de professor porque literalmente foram meus professores. Creio que ambos começaram novos e eu também no ramo jurídico. E Felipe, antes de começar o debate, até brincava. Estou aprendendo com ele, disse, você me ensinou primeiro. Mas, assim, falar de REURB, para mim, como operador do direito, é algo encantador. E também na qualidade de gestor público, é algo que nos fascina, desembargador Saraiva, desembargadora Lourdes, desembargadora Sandra. Eu digo que vocês, com a bagagem jurídica que têm, sempre enfrentaram, desde a primeira comarca até hoje nos debates do tribunal, algum conflito, doutor Patrício, que envolvia direito real, direito patrimonial, direito de imóvel. E por via de consequência de que com a renovação, Luiz Hernando, da legislação em relação à REURB, isso veio fazer com que o cidadão
tivesse, a partir de então, uma segurança jurídica para que esses embates sobre direito real, sobre direito de propriedade, sobre a legitimação fundiária, sobre efetivamente a regularização do seu imóvel, pudesse ter, vamos dizer aí, um respirar, uma luz, uma segurança para o cidadão. E o professor Luiz Hernando foi muito feliz no início da sua palavra quando mencionou exatamente o conceito de cidade. O conceito de cidade, não o conceito de cidade urbanística, não o conceito de cidade prédio, não o conceito de cidade rua, mas o conceito de cidade exatamente como núcleo urbano formal que garantisse o direito de cidadania, o direito do cidadão. Eu digo que isso é a essência da legislação da REURB, e Felipe muito feliz no que trouxe aí em poucas palavras, mas exatamente a necessidade de como a REURB hoje ela vem se moldando aos conflitos jurídicos. Exatamente como Felipe disse, eu digo que esse debate aqui neste tribunal não é novo, é algo corriqueiro, na verdade, desembargadores e doutor Patrício, e que, como ele bem mencionou, na verdade, o provimento que o TJRN criou em 2020 foi o segundo provimento no âmbito do Brasil. E foi o primeiro provimento, para vocês terem noção, que trouxe esse conceito de REURB para o conceito de cidadania. O primeiro provimento foi um provimento do TJ São Paulo, porém ele trazia, Luiz Hernando, muita regulamentação no âmbito da tramitação cartorial, escritural, e voltado mais a uma organização de como as serventias cartoriais do Estado de São Paulo vinham a receber exatamente esse gerenciamento escriturário, até porque no Estado de São Paulo, naquela época, tinha um quantitativo muito expressivo de municípios que já tinham uma regulamentação do seu plano diretor, até mesmo pelo quantitativo de habitantes naqueles municípios. E era algo totalmente diferente da realidade do Estado do Rio Grande do Norte. E quando nós começamos a discutir essa situação em 2020, de como criar uma sistematização para recepcionar a REURB, viemos, vamos dizer assim, beber na fonte e buscar segurança jurídica exatamente na Corregedoria de Justiça, onde foi um elo naquela época, desembargador Saraiva. Creio que se não era o senhor, era desembargador Amauri que estava na Corregedoria na época, ou estava na fase de transição, algo do tipo. E exatamente fomos recepcionados no sentido de criar esse instrumento que foi, eu acho que foi desembargador Amauri, exatamente, para exatamente recepcionar junto às serventias cartoriais como instrumentalizar a REURB no Rio Grande do Norte. Mas por que isso? Exatamente porque no ano de 2019, com a criação da nova lei da REURB, a 13465 de 2017, foi possível efetivamente os poderes públicos, seja eles municipais ou estaduais, poderes públicos executivos, chamar para si a responsabilidade exatamente da regularização dos núcleos urbanos informais, sejam eles de qualquer natureza, seja eles de comunidades, popularmente chamadas de favelas, seja eles de conjuntos habitacionais não regularizados, seja eles de núcleos urbanos informais, haja vista aí os colegas serventuários e notariários de serventias menores de interiores sabem disso, exatamente aqueles núcleos que eram caracterizados como núcleos rurais e até então já tinham a formação de núcleo urbano formal, mas não tinha essa legalização. Exatamente a legislação da REURB fez com que, a nova lei da REURB fez com que o ente público pudesse avocar para si a responsabilidade exatamente de instaurar a REURB, de iniciar a instauração da REURB e, por via de consequência, tentar estabelecer, desembargadora Sandra, essa regularização dessas áreas. Com isso, a Companhia Estadual de Habitação, no ano de 2019, lançou o programa chamado Programa Estadual de Regularização Fundiária. Na época, o professor Felipe era nosso consultor por meio de um projeto realizado em conjunto com a FUCERN, uma fundação ligada ao IFRN, e nós tínhamos um sonho, não era, Felipe? Que era exatamente tentar regularizar ou tentar identificar cerca de 40 mil imóveis que já tinham sido construídos no âmbito do estado do Rio Grande do Norte pelos diversos programas habitacionais, seja da antiga Coab, do antigo BNH, do PSH, do próprio programa Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais, e estimava-se na época que teria uma média de 40 mil imóveis que poderiam ser passivos de regularização fundiária, poderiam ser passivos de legitimação. E com isso, Luiz Hernando, a gente começou exatamente o trabalho de formiguinha, primeiro mobilizando os municípios, os 167 municípios,
para identificar. Infelizmente, nós não tínhamos no âmbito dos poderes públicos, nem estadual, nem municipal, um cadastro desses imóveis, tinha uma perspectiva, e começamos a identificar esses imóveis, e hoje esse número dos 40 mil, né, Felipe, já é bem superior. Na verdade, nós já temos uma perspectiva que nos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte já foram construídas. Isso eu estou falando em unidades habitacionais voltadas ao REURB-S, né? Exatamente, unidades habitacionais de interesse social, que é exatamente a unidade habitacional voltada para aquela pessoa que esteja em extrema vulnerabilidade social. Já foram construídas até o presente momento no estado do Rio Grande do Norte cerca de 60 mil unidades habitacionais passíveis de regularização fundiária, haja visto que elas foram construídas e entregues exatamente anterior ao ano de 2016, que é exatamente o lapso temporal que a legislação da REURB permite que seja instaurado, como o professor Luiz Hernando acabou de dizer, esse procedimento da REURB. E dessas 60 mil unidades habitacionais serão passíveis de regularização fundiária por meio da Companhia Estadual de Habitação, por meio do Estado do Rio Grande do Norte, aproximadamente 45 mil unidades habitacionais. Hoje temos 167 municípios, desde 167, 143 municípios já foram instaurados e recepcionados um procedimento de REURB. Então, 143 serventias cartoriais já existe em tramitação algum processo de REURB, né? 24 municípios, para completar os 167, estão em fase de levantamento, exatamente cartorial, exatamente para poder fazer a primeira certificação da existência do núcleo urbano ou de qualquer registro no âmbito cartorial, que é exatamente o primeiro passo que é feito no início da REURB. Exatamente, a REURB ela começa no cartório, termina no cartório, não é isso, Luiz Hernando? E efetivamente é a partir do cartório que é dado um novo choque de realidade. Então, desembargadores, eu digo que creio que hoje no Rio Grande do Norte tem cerca de 60 comarcas, salvo engano. Se eu estiver errado, me corrija, mas das 60 comarcas, creio que todas já tem algum processo de REURB instaurado em algum município que é assistido por essas comarcas. Dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, hoje, em todos os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, nas 167 serventias cartoriais, já foram instaurado algum procedimento, seja de pesquisa fundiária ou seja de conclusão da REURB. Isso é muito importante. Isso, tanto é a importância disso é tão grande que o estado do Rio Grande do Norte hoje é reconhecido como, em números proporcionais, o estado que mais regulariza no âmbito Brasil. Mas por que em números proporcionais, doutor Patrício? Exatamente porque é o estado que conseguiu fazer com que em todos os municípios chegasse um procedimento de REURB. Não é o estado que mais regulariza. Haja vista que em comparativos como São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, o quantitativo de municípios nosso é bem menor. Mas em números proporcionais, no quantitativo de totalidade de municípios, hoje é o estado que tem esse acesso no maior quantitativo. Isso foi importante e é importante, e isso só acontece até hoje exatamente devido à interação da relação que o professor Felipe Maciel mencionou, que o doutor Patrício mencionou, existente entre os poderes públicos. Na verdade, eu digo que se existe efetivamente a interação de gestão pública, de ônus públicos, aqueles que são gestores e estão aqui presentes, sabem que quando se trata de gestão pública, tem um organograma que menciona o início da gestão e a interação entre os poderes. E a REURB faz isso. Exatamente, a REURB, ela faz a interação exatamente entre os poderes executivos, os poderes legislativos, os poderes judiciários e a relação extrajudicial também. Porque aqui a gente interage também com a REURB, com o terceiro setor, com as instituições de ensino, como o professor Felipe disse, existe a dificuldade nos órgãos públicos, seja de natureza municipal ou estadual, de pessoal, e fizemos com que para que a REURB pudesse acontecer, fizemos parcerias com o terceiro setor e com as instituições de ensino, principalmente as universidades, para que pudesse acontecer a REURB. A exemplo disso, quando nós instauramos o procedimento do Programa Estadual de Regularização Fundiária, a gente ficou na dúvida, como é que nós vamos chegar aos municípios? Muito prático. Nós fizemos parcerias com os IFs-RNs. Os IFs fez com que utilizássemos os acadêmicos e fizéssemos a pesquisa fundiária por completa. A parte de topografia, que em 2019 ainda era exatamente de campo, e eu ia os topógrafos lá para fazer o levantamento, as medições das áreas, e efetivamente botar a mão na massa em si, foram feitos na época pelos estudantes
de Geologia e de Técnico em Edificações do IFRN, dos 26 IFRNs que tem no estado do Rio Grande do Norte, facilitando efetivamente o deslocamento da equipe, que não precisava sair aqui de Natal. A equipe da SEAB, da Companhia Estadual de Habitação, que era uma equipe resumida a 8 servidores, não precisava estar se deslocando aos 167 municípios. Da mesma maneira, eu creio que a equipe hoje da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária de Natal trabalha dessa maneira em parceria com o terceiro setor e com os institutos, exatamente para que possa chegar em bairros que já totalizam cerca de 12, 20, 30 mil unidades habitacionais e que, com a equipe que hoje nós temos, seria impossível de se concretizar. E essas parcerias com o terceiro setor facilita exatamente a nossa labuta diária em fazer regularização fundiária. Um fator importante também, desembargador Luz, exatamente foi a interação das serventias cartoriais. Elas absolveram a essência da REURB, Luiz Hernani. Todos os cartórios, até hoje eu não encontrei uma dificuldade em nenhuma serventia cartorial que nós chegássemos em recepcionar o procedimento da REURB. E quando efetivamente o tabelião entende a importância da REURB, ele dá uma maior celeridade e uma atenção àquele procedimento. Nós temos um exemplo prático aqui, não sei se está aqui presente, mas o município de Bodó, até 2022, não tinha um registro de imóvel no seu município. Foi feito os 40 primeiros registros de imóveis no município de Bodó por meio da regularização fundiária. Por quê? Porque até então, o município de Bodó só existia uma única matrícula de imóvel, que foi a matrícula onde criou a sede do município. E até então, exatamente, teve que ser feito todo o processo para que criasse a partir daí o gerenciamento e o desmembramento, as averbações, a regularização desses imóveis. E creio eu que a partir daí nós criamos uma poligonal, fizemos o registro, e a partir dessas 40 matrículas criadas, hoje, se for fazer um levantamento, lá já tem diversas outras matrículas, exatamente porque pôde se formalizar a regularização fundiária e a consolidação, né, do direito à propriedade naquele município. Outro exemplo prático, e aí eu puxo para a casa do senhor, desembargador Saraiva, o município de Mossoró, os conjuntos abolições, estão falando de abolições, até hoje não existia o registro cartorial dos conjuntos abolições. Abolição 1, 2, 3 e 4. Cerca de aproximadamente aí, hoje estima-se aí que aproximadamente 20 a 30 mil unidades habitacionais. Não existia efetivamente o registro regularizado desses conjuntos habitacionais que à época foram construídos pela antiga Coab e hoje são processos de objeto de regularização fundiária que está em parceria com o município para poder regularizar aquelas unidades habitacionais naqueles municípios. E temos diversos outros exemplos e tudo isso aí puxando a essência da cartilha que foi criada, o provimento 98 pelo Tribunal de Justiça, facilitou muito exatamente devido a isso. Quando o tabelião recepcionava a gente, ele dizia, mas como eu vou fazer isso? É uma lei nova, qual é o procedimento que vamos fazer? O cartório não tem recurso, o registro obrigatoriamente tem que ser gratuito. Aí a gente dizia, calma, o Tribunal de Justiça já criou um provimento, está aqui a cartilha, nós estamos entregando para vocês o dossiê pronto, agora é só o cartório fazer o serviço efetivamente do registro. Sabemos que não é fácil. Felipe comentou nesse sistema que está sendo implantado em Pernambuco, que é muito importante, eu vou trazer um adendo sobre essa situação, mas me corrijam se eu estiver errado para vocês, tabelião. Eu creio que criar um número da matrícula é fácil. Não é isso, Luiz Hernando? Acho que em um clique vocês criam o número da matrícula. Mas fazer o registro da matrícula, as devidas averbações e, por via de consequência, criar o corpo da matrícula em si, isso não é fácil. Isso, a responsabilidade é tremenda. Existem aí diversos conflitos, vocês como magistrados sabem disso, efetivamente de anulação de registro, de correção de registro, efetivamente, que exatamente pelo erro originário no registro da matrícula. E a REURB, efetivamente, eu digo, Felipe, não é só criar uma matrícula, não é só criar um número, pelo contrário, é dar dignidade e trazer o reconhecimento de propriedade e fazer com que efetivamente possa ser concretizado ali a escrituração daquela unidade habitacional. E é necessário, as palavras de Felipe foram excelentes, é necessário sim ter uma melhor otimização, é necessário sim nós criarmos
ou retomarmos essa discussão no âmbito da corregedoria, no âmbito desse tribunal, efetivamente para melhor efetivar os procedimentos de REURB nas serventias cartoriais e também, como o Felipe hoje disse, a REURB hoje é um nicho dentro do poder público, porque antigamente, eu digo há 6 anos atrás, eu não tinha um cidadão que batia na porta da Companhia Estadual de Habitação, e creio que também na CEAR, pedindo a escritura pública dele. Hoje, eu tenho um atendimento de no mínimo 200 a 300 pessoas, seja online, seja presencial, ou seja por meio da nossa ouvidoria, solicitando a escritura pública do seu imóvel. Exatamente porque teve esse pertencionismo do cidadão em saber que agora eu tenho direito à propriedade, eu tenho direito à minha casa, eu tenho direito à minha escritura pública. E efetivamente a gente precisa retomar dentro desse tribunal, retomar dentro dos poderes públicos e também da Defensoria Pública, do Ministério Público, essa discussão da REURB exatamente para a gente poder otimizar esse gerenciamento. Eu creio que a criação de um sistema é importante, fica aqui também como sugestão. Eu vou até ser lúdico. Quem sabe criar um PJE da REURB? Entendeu? Mas exatamente para otimizar esse gerenciamento e esse bate-bola com as serventias cartoriais nessa discussão. O provimento do TJ, apesar de ser um provimento recente, de 2020, mas já há necessidade de fazer atualização, até porque os municípios eles acompanharam, surfaram na onda. Eu digo que os municípios que foram sábios, exatamente como o professor Luiz Hernandes citou aqui, souberam surfar na onda da REURB em absorver a importância da REURB. O município de Natal foi um que criou a legislação própria de REURB. O município de Parnamirim, que aqui está presente também, discute muito REURB dentro do seu município e vem fazendo a otimização exatamente do gerenciamento da REURB municipal, porque a importância da criação desse núcleo urbano fez com que, além da incrementação de receitas para os municípios, fizesse com que os núcleos urbanos informais hoje passassem a ser núcleos urbanos formais e, por via de consequência, pudesse ter o melhor acesso ao serviço público. Um exemplo disso é o bairro Nova Natal, aqui em Natal, o secretário aí está aqui presente. Nós regularizamos lá cerca de 2.900 unidades habitacionais. Com essas unidades habitacionais regularizadas, foi possível fazer com que o município atualizasse os dados cadastrais daquele bairro e aumentasse ali o quantitativo, tanto de unidades escolares, quanto de unidades de saúde básica de saúde. Foi possível uma melhoria do poder público para aquele núcleo informal antigamente, porque ele passou a ser formalizado. Então, a importância da REURB nessas situações. E aí eu digo mais, outra importância da REURB exatamente, desembargadora Lourdes, é no gerenciamento dos conflitos fundiários. Recentemente nós fizemos uma visita a um município que lá já estava concretizado um núcleo formal e existia uma ação de reintegração de posse daquele núcleo há mais de 10 anos. Com a legislação anterior, muito possivelmente, o magistrado ia ter que determinar o cumprimento da reintegração de posse. Com a criação da legislação da REURB, nesse município, muito possivelmente vai ser instaurado da REURB para regularizar aquele núcleo como núcleo formal. Então, assim, discutir REURB, trazer REURB, doutor Patrício, em 30, 40 minutos, 1 hora, acaba sendo muito exíguo. Hoje é um grande nicho de discussão, seja no judiciário, seja na academia, seja no gerenciamento da administração pública, mas esse segundo encontro, essa segunda semana, promovida pela Corregedoria de Justiça, a discussão da REURB encabeçada hoje pelo CNJ, nós como operadores da REURB, seja no âmbito do gerenciamento das atividades públicas, como representante do poder público, seja no âmbito da advocacia, seja no âmbito da aplicação do poder judiciário, no âmbito do gerenciamento notorial, nos anima em saber que é possível acontecer, é possível tratar a REURB de maneira diferente e é possível ter esse reconhecimento exatamente da regularização fundiária urbana e também da regularização fundiária rural, que apesar do Rio Grande do Norte não ter muito essa discussão, mas sabemos que é necessário também puxar esse adendo, que são conflitos que também acabam indo ser discutidos dentro do âmbito da serventia cartorial, sendo discutido também no âmbito do judiciário, mas nos anima em ter essa essência de REURB sendo debatida no âmbito do Brasil, exatamente porque observamos que agora tem um novo prisma.
o prisma exatamente de cidade, como o Luiz Hernani disse, no sentido de reconhecimento da pessoa, reconhecimento dos direitos fundamentais, reconhecimento do direito real de propriedade. E quando eu falo isso do reconhecimento, você disse de uma situação de entrega, e é muito gratificante mesmo. Quando a gente vai entregar, teve um caso emblemático que até hoje fica em nossas memórias, que teve uma senhora que chegou para a gente, desembargadora Sandra, e disse: agora eu posso morrer. Uma palavra tão forte, agora eu posso morrer. E aí ela começou a conversar e disse: porque agora, meu filho, eu tenho o papel da minha casa. O sonho de ter a casa própria, o sonho de ter o pertencionismo do registro da propriedade. Enfim, creio que não foi um debate, mas foi trazer aí a experiência que a gente tem no nosso dia a dia de REURB e a título de sugestão, e que possamos efetivamente montar esse grupo de trabalho, doutor Patrício, desembargadora Sandra, que o Tribunal de Justiça possa encabeçar efetivamente essa ideia de atualização do provimento, quem sabe até atualização também da nova cartilha, que aí possamos efetivamente unificar os procedimentos junto às serventias cartoriais, haja visto esse quantitativo de dossiês e de processos de regularização fundiárias já apresentados no âmbito das 167 serventias cartoriais no estado do Rio Grande do Norte, e que possamos amadurecer a ideia exatamente da criação de um sistema unificado para que possamos facilitar o trabalho da REURB no âmbito do estado do Rio Grande do Norte. Em nome do governo do estado do Rio Grande do Norte, nós agradecemos as explanações e o espaço, e creio que foi importante para somar nessa discussão. Obrigado. Aumentei um pouquinho mais. Não, houve realmente um tempo em que eram, mas houve também aglutinações, agregações, isso. Bem, após a excelente explanação aí dos debatedores, como são debatedores em relação ao tema objeto da palestra do Dr. Hernando, eu indago se o Dr. Hernando gostaria de fazer algum outro comentário. Obrigada. Doutor Patrício, eu estou como palestrante, mas também estou representando a Noreg, tá? Que a nossa presidente teve uma questão familiar e não pôde estar presente, e eu, como sou diretor de registro de imóveis, estou representando a Noreg aqui também. E gostaria de só complementar aqui o que o doutor Felipe falou, que ele disse que essa fase inicial existe uma certa dificuldade nos cartórios de identificar os títulos de propriedade. E realmente é uma realidade, professor Felipe, porque primeiro que a estrutura dos nossos cartórios, do modo geral, né, lógico, os da Grande Natal têm uma estrutura, mas nas cidades menores existe uma dificuldade realmente tecnológica que atrapalha um pouco a prestação do serviço, né? Mas que isso vem sendo mitigado com medidas principalmente do CNJ, que com o PID, que é o Programa de Inclusão Digital, tem concedido equipamentos, né, feito cadastro, e isso realmente tem sido desenvolvido de uma forma melhor. E o segundo ponto também é que existe uma precariedade registral enorme, porque no passado era tudo feito sem sistema de informática, títulos manuscritos. Às vezes tem livros que eu pego e digo, isso não pode ser uma letra, cara. Muito difícil de entender. Descrições precárias, só para você ter uma ideia, teve um caso que eu peguei, que quando era escrito você não podia apagar, né? Não tinha computador, então às vezes usava a expressão digo. Então dizia, esse imóvel é de propriedade de Carlos, digo, Francisco, desdigo o que disse, é Carlos mesmo, entendeu? Então a gente não... Você imagina a situação, uma funcionária perguntou, e agora, doutor, o que é que eu faço? Eu disse, a certidão tem que retratar a realidade, você vai contar que é digo, desdigo o que disse e volto para Carlos, entendeu? E você imagina também descrições, professor Felipe, ao norte com a casa de farinha, ao sul com o curral, aí tira a casa de farinha, tira o curral, cadê o imóvel?
Entende? Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem que enfrentar, entendeu? Mas essa precariedade, com a tecnologia que a gente tem, hoje é sensacional. Os procedimentos de retificação de limites, você pega uma área como essa, você faz a inserção das coordenadas, notifica os confinantes, e você tem uma base registral mais moderna e atual. Mas isso realmente precisa de um tempo para maturar, né? Então já temos legislação, buscamos tecnologia e infraestrutura. Confesso que não conhecia esse sistema aí do Pernambuco, certo? Mas desde já, aqui como representante da Noreg, posso dizer que a Noreg está de portas abertas para avaliar esse sistema, se for o caso, tá certo? Porque tudo que for tecnologia e métodos que venham melhorar nossa atividade e, consequentemente, o serviço da população, a Noreg está de portas abertas para poder desenvolver o seu papel, tá bom? Réplica, doutor Felipe, doutor Pablo. É uma dúvida por curiosidade que eu tenho. Existe alguma meta ou, assim, expectativa de transposição do regime das transcrições para matrículas e de informatização de uma forma geral dos cartórios, porque eu acho que quando isso acontecer vai resolver muito problema. E só para como a gente está também no ambiente, né, de esclarecimentos, complementando sua palestra inaugural, no nosso provimento foi acrescentado um dispositivo que diz que a dúvida quanto à titularidade da área não impede o prosseguimento do processo. Qual é a ideia? A ideia é que o tabelião emita a certidão negativa e faça a ressalva que achar prudente. Se depois acontecer de ser identificada alguma matrícula atingida e, consequentemente, a pessoa não foi notificada, ela será notificada e, se houver problema, vai ter que retificar o que aconteceu. A gente tem município hoje no estado que aconteceu isso. Depois apareceu uma matrícula. Mas, assim, eu reforço que, e eu brinco muito com os tabeliães. Tem uma tabelinha amiga minha que brinca muito. Ela diz assim: eu não gosto de REURB. Eu digo, se eu tivesse no seu lugar, talvez eu não gostasse também, pela responsabilidade que eu teria de emitir uma certidão negativa de uma coisa que eu não tenho certeza, que é o que vocês fazem. Eu reconheço isso. Mas se der errado, e se for feito com responsabilidade, obviamente, depois corrige. Então, assim, é um apelo que eu faço. Diante da dúvida, emita que é negativa, mas que há ressalva. E outra coisa que às vezes acontece também, ao norte com a casa de alguém, enfim, a gente não tem a certeza, mas todas as possíveis matrículas atingidas serem citadas, porque ainda que não seja confrontante direto ou proprietário tabular, pode ser identificado na certidão. Existe risco de ser atingido imóvel tal. Essa pessoa vai ser notificada. E se ela apresentar na impugnação algum motivo razoável, o processo vai travar. Então é o que vai acontecer. Pronto, então, respondendo a sua pergunta em relação aos prazos, existem prazos, sim. Inclusive, dentro das metas do CNJ, existe o encerramento de transcrição, né, que é um método totalmente ultrapassado. Lógico que na prática existe uma certa dificuldade também pela precariedade e muitas vezes, professor Felipe, existem matrículas que não foram anotadas nas transcrições, então é um trabalho realmente que precisa ser feito com cuidado, certo? Mas existem prazos e metas, não só para registro de imóveis, mas como todas as atribuições, porque o digital é um caminho sem volta, certo? Então, isso aí a gente, vocês imaginem, a nossa atividade era como o mundo é digital e os registros tem que se adequar realmente, não só no digital, e em breve com a inteligência artificial também estará dentro da nossa atividade de uma forma mais clara, né? Apesar de existir, mas de uma forma mais clara. Então existem metas, sim, que com certeza você vê que toda essa evolução é no intuito de melhorar, certo? Essas metas, todas as metas que a gente vê de CNJ, as convenções, as opiniões da corregedoria, sempre é no intuito de melhorar o serviço, certo? Então, está sendo feito esse trabalho realmente, tá? E qual foi a outra pergunta que você fez? É isso. Mas eu acho... Tempo, né?
Não sei se podia cumprimento. Pois não. Doutor Pablo, sem considerações, aproveitar o ensejo, pedir licença aí à nossa presidente da mesa, para agradecer a gentileza do desembargador Amauri de ceder, né, aqui a terceira Câmara Civil, para que pudéssemos realizar esse evento. Também render minhas homenagens à nossa Corregedora-Geral de Justiça, que sempre foi muito aberta e acolhedora em relação às nossas ideias, aos projetos que apresentamos a Vossa Excelência, né? Porque sem esse apoio, né, nossa pequena equipe, mais esforçada, não conseguiria implementar tantas possibilidades boas, que o intuito, eu costumo dizer, que o intuito do Estado é o cidadão. A nossa existência, divisão de poderes executivo, legislativo, judiciário, né, é servir ao cidadão. Não se adianta falar em Estado democrático de direito sem que estejamos com os olhos voltados ao cidadão, né? Esclarecer aqui já, doutor Felipe, que é projeto para o segundo semestre a atualização do nosso Código de Normas. Temos que escolher nossas batalhas. Para o primeiro semestre, algumas, para o segundo, as próximas. No primeiro semestre, nós vamos finalizar, com a graça de Deus, com o nosso concurso, né, para os serviços notariados registrais. Vai entrar. O REURB vai entrar, essa questão da discussão da criação da rubrica, a atualização do provimento, tudo isso. Então, pois não. E aí vamos, nas próximas semanas, também avaliar essa possibilidade, né, de um grupo de estudos, para que a gente nos auxilie em temas específicos em relação à atualização do Código de Normas, né, desembargadora? Claro. Viu? Então, com essas considerações aí, eu retomo a palavra aí ao nosso mestre de cerimônias. Eu também quero cumprimentar os ilustres palestrantes, debatedores, professores renomados e agradecer. A Corregedoria agradece. Após as imprescindíveis reflexões acerca da importância da regularização fundiária, notadamente sob o aspecto da segurança jurídica para o desenvolvimento das cidades, passaremos agora à entrega de títulos fundiários. Destacamos também a presença da senhora Denires Machado, representando, ela é secretária da Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes do município de Natal, e neste ato está representando o prefeito Paulinho Freire. A primeira entrega será realizada pela desembargadora Sandra e será entregue à senhora Adriana Oélia Gregório do Nascimento. Parabéns. Obrigada a todos. Obrigada. Neste momento, convidamos a desembargadora Lourdes Azevedo para a entrega do título fundiário à senhora Denise Moraes da Silva. Vai entregar. Meus cumprimentos também. Parabéns. Convidamos o desembargador Saraiva Sobrinho para a entrega do título à senhora Erinalda. Que alegria, né? Ave Maria, a gente fica no lugar, né? Neste momento, ela é representada pelo seu esposo, senhor Salatiel Jerônimo Olegário. O problema do CNJ é para dar, especialmente no aniversário.
A gente nem falou aqui. Eu vi isso. Felicidades, boa sorte. Mas a relação tá. Convidamos neste momento o senhor Felipe Maciel para entrega do título. A senhora Maria da Conceição Moraes. Este ano, a prioridade é para entregar títulos em nome de mulheres. O CNJ assim determinou. Imenso. A honra é nossa. Graças a Deus chegou a hora. Eu também. Neste momento, convidamos o senhor Pablo Tiago para a entrega do título fundiário à senhora Maria Aparecida de Souza. Neste momento, convidamos o Dr. Patrício Jorge, juntamente com a secretária Ademires Machado, para a entrega do título fundiário à senhora Jaci Pereira de Lima. Vou baixar a máquina para ficar mais bonito. Para sair bem na foto. Assim no cabelo. É tão lindo, né? Como ela assim. Se prepara. Neste momento, convidamos o Dr. Luiz Hernani para a entrega do título fundiário à senhora Margarida de Araújo. Recebendo esse documento tão importante. Eu moro em Salto Reis, viu? Natália. Aproveitando a audiência do segundo simpósio de regularização fundiária do solo Seguro Favela, com muito orgulho, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte apresenta a todos o aplicativo Justiça RN, uma ferramenta moderna, prática e acessível, criada para aproximar ainda mais a justiça do cidadão potiguar. O aplicativo Justiça RN está disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play e oferece diversos serviços da Justiça Estadual na palma de sua mão. Através dele, é possível acompanhar processos, consultar pautas de audiências, emitir certidões, tudo de forma rápida, segura e sem precisar sair de casa. Convidamos a todos os presentes no segundo simpósio de regularização fundiária do Solo Seguro Favela a baixar agora mesmo o aplicativo Justiça RN e conhecer essa importante iniciativa do Poder Judiciário Potiguar em favor da cidadania e acesso à informação e da inclusão digital. Chegamos ao encerramento do segundo simpósio de regularização fundiária, parte da Semana Nacional Solo Seguro Favela, e expressamos nossa gratidão. A presença de todas as autoridades, a brilhante contribuição do palestrante e dos debatedores e a participação engajada de cada um aqui presente atestam a relevância e a urgência do tema da regularização fundiária. Reafirmamos que, no estado do Rio Grande do Norte, a busca pela segurança jurídica é fundamental para o desenvolvimento das nossas cidades. Cada passo rumo à regularização representa um avanço em direção a um futuro mais justo e digno para milhares de famílias. Que as discussões e conhecimentos compartilhados neste evento impulsionem ainda mais os avanços que tanto desejamos. Convidamos a todos que compõem a mesa para uma foto oficial ao final do evento.
Bom dia e muito obrigado.